Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu queria, como sabem, são muitos os temas que nós temos sob a nossa responsabilidade no Ministério das Infraestruturas e por isso, mas não dá para falar de todos, os seus deputados com certeza colocarão muitas questões sobre outros temas. Eu queria aqui fazer um ponto da situação do que é que nós estamos a fazer na ferrovia e mostrarmos que a ferrovia voltou a ganhar centralidade no debate político e na vida do nosso país. É uma das nossas maiores prioridades. O país, durante décadas, investiu na rodovia. Nós precisamos de fazer... Fomos abandonando, infelizmente, a ferrovia e esse trabalho começou. É um trabalho que vai demorar muitos anos, o atraso é muito grande, mas nós já começamos e eu queria falar-vos um pouco sobre isso. Hã? Eu bem disse logo de manhã. Isto é sempre relativo, não é? Quando nós comparamos com os anos anteriores... Eu pedi aos serviços da Assembleia que parassem o cronómetro, por favor, que depois retomaríamos, mas se calhar começamos outra vez, começa no início. São 15. Hã? Já está? Agora sim, Sr. Ministro, 15 minutos. Pedi à vossa atenção, às vezes no debate político torna-se depois difícil nós percebermos o que é que entretanto se está a fazer. Nestes 2 anos que nós temos que nós estamos neste Ministério, nós conseguimos concretizar uma ambição antiga da CP e que é uma exigência da forma também como o Estado se deve relacionar com as suas empresas, na base de contratos e não numa base casuística de transferências à medida da vontade de cada governo. O Estado quer que a CP faça um conjunto de operações, tem que pagar por elas e, portanto, fizemos o contrato de serviço público entre o Estado e a CP. Fundimos a EMF com a CP, era fundamental que a unidade de manutenção fosse controlada diretamente pela CP, havia uma duplicação de serviços que não fazia sentido nenhum e, portanto, procedemos à fusão da EMF com a CP. Foram obtidos acordos de empresa na CP e na EMF que já não existiam há 15 anos, 10, 15 anos. Começou-se o recrutamento na CP com um aumento líquido, pela primeira vez em muitos anos. As contratações que iam sendo feitas não eram suficientes para travar a redução do número de trabalhadores na CP. Não só se travou essa queda, como se começou a inverter essa tendência. A CP não só tem tido autorização para fazer recrutamento, como conseguimos uma norma que permite, cada vez que um trabalhador se reforma, pode ser substituído pela própria empresa sem autorização das finanças. Reabrimos a oficina de Guifões. Um dos maiores problemas da CP era a dificuldade, a incapacidade oficinal da empresa, que tinha sido fortemente atingida durante muitos anos, e isso tornava também difícil a manutenção do equipamento, do material circulante, com problemas graves depois, no que diz respeito, nomeadamente, a supressões. E por isso, a reabertura das oficinas de Guifões foi muito importante, nomeadamente também para podermos proceder a outro nosso grande objetivo, que era dar início à recuperação de material circulante que estava encostado por todo o país. Isto era uma realidade que nos saltou à vista. O país tem falta de material circulante, como sabem, e a compra de material novo é um processo demorado, mas era difícil de explicar que nós tínhamos automotoras, locomotivas, carruagens espalhadas pelo país, abandonadas há 8, 10 anos,
que podiam ser utilizadas e estar ao serviço da nossa população. Portanto, a reabertura das oficinas de Guifões e a recuperação do material circulante fazem parte da mesma estratégia, que é nós conseguirmos, com aquilo que temos, aumentar, na medida do possível, não é muito, o nosso material circulante disponível. E fizemos ainda um negócio muito importante para a CP, um bom negócio. Nós compramos por 1,5 milhão 51 carruagens à Renfe, que podem fazer a linha do Norte, são carruagens que podem andar a 200 km/h e que estão a ser alvo já de intervenção e que vão também representar um grande negócio para a CP, porque nós, com 170 mil euros, conseguimos, entre a compra e a recuperação de cada uma destas carruagens, poupar mais de 1 milhão de euros. Estamos a falar de carruagens novas que custam 1,5 milhão e nós, com a recuperação que estamos a fazer, gastamos 170 mil euros e ficamos com carruagens impecáveis, poderem ser utilizadas pela CP. Bom, as últimas três são os nossos três projetos que estão já em andamento. A criação de um centro de competências ferroviária, é um centro tecnológico e de formação na área ferroviária. Nós queremos que a indústria nacional ganhe competências e participe na inovação de um setor que é um setor industrial de futuro, a ferrovia. Há um grande investimento na área ferroviária em todo o mundo, na Europa, e nós não podíamos estar de fora, e por isso nós, no norte do país, no sul também, mas no norte do país, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto tem um grande trabalho na área da engenharia ferroviária, e nós vamos trabalhar com eles, com uma plataforma de empresas que já hoje, apesar de tudo, fornecem o setor ferroviário nacional e algum até internacional, e por isso tentarmos aqui ter um centro tecnológico ferroviário que fará não só formação, mas também desenvolverá inovação na área da ferrovia. O Plano Ferroviário Nacional, que é uma reivindicação antiga de alguns partidos aqui da Assembleia da República e que estava também no programa de governo. Existe um Plano Rodoviário Nacional desde a década de 80, nunca chegou a haver um Plano Ferroviário Nacional. E para nós é fundamental conseguir lançar um grande debate nacional para que autarcas, operadores, associações de utentes, para que o país possa, o Parlamento obviamente, será o culminar de todo o processo de debate do Plano Ferroviário Nacional, será o Parlamento, onde ele será aprovado e feito lei. O Plano Ferroviário Nacional será a lei da República, tal como é o Plano Rodoviário Nacional, e será o documento onde nós vamos poder espelhar traduzir aquela que é a rede ferroviária e a tipologia da rede ferroviária que nós queremos para o país. E, de alguma forma, dará um horizonte aos futuros ciclos de investimento, para não estarmos sistematicamente, antes de cada ciclo de investimento, decidir o que é que queremos fazer, o que é prioritário, nós conseguirmos ter um Plano Ferroviário Nacional, que é uma espécie de farol. Obviamente nada impede que ele possa ir sendo reajustado, mas faltava a Portugal um Plano Ferroviário Nacional, será lançado, esperemos nós, sem mais problemas com o Covid, lançá-lo já em abril, porque este é um processo que durará muito tempo de debate nacional. E, por fim, a compra de 129 automotoras elétricas, 62 urbanas, 62 para os serviços urbanos, 55 regionais e 12 para o longo curso. Nós vamos financiá-las entre PRR e quadro financeiro plurianual. Vamos financiar a compra de material circulante novo. E, portanto, até às 51 carruagens já conseguimos, estamos a trabalhar nas outras 3 fazem parte do nosso plano para a ferrovia. É importante para percebermos o que é que tem acontecido com a recuperação do material circulante e com o reforço da capacidade oficinal da CP, nós conseguimos reduzir de forma relevante as supressões. Não estamos só a falar de 2020, em que há uma redução da procura do transporte ferroviário, mas em 2019 nós conseguimos, de um ano para o outro, reduzir de forma relevante o número de supressões que nós temos na nossa ferrovia. Aquilo que nós dizíamos que era, se vocês se recordam, eu fui dizendo algumas vezes, objetivos realistas, ter uma empresa honesta, que cumpre os seus horários e em que o comboio aparece. O que nós tínhamos, e uma empresa com comboios limpos.
São objetivos simples, mas se nós conseguirmos que os comboios apareçam, que cumpram os horários e que ofereçam condições de higiene e de conforto aos seus utentes, nós estamos a conseguir muito já. E esses eram os nossos objetivos imediatos e nós estamos, paulatinamente, a conseguir concretizá-los. Esta é só uma imagem que permite mais facilmente nós visualizarmos a recuperação. A recuperação às vezes parece uma coisa distante, ninguém acreditava, há até quem tenha gozado com essa recuperação. Estas automotoras estão a ser colocadas ao serviço na linha de Sintra, aquelas carruagens Schindler estão a ser um sucesso na linha do Douro, é material circulante que estava encostado em Portugal, mas que é utilizado em vários países avançados na Europa. A Suíça tem a melhor, provavelmente, sistema de caminho de ferro da Europa, tem carruagens Schindler, a França também tem, e este é um objetivo muito importante para nós. Eu queria vos dar nota que são praticamente empresas portuguesas que fornecem a CP neste processo de recuperação de material circulante. Esta é uma carruagem de 2 pisos que transportou ontem pela primeira vez passageiros na linha de Sintra. Ela estava encostada há mais de 7 anos, 7, 8 anos. Tinha operado menos de 15 anos e foi encostada. Ela foi recuperada e para percebermos que nós estamos a falar de boa gestão orçamental. O custo da reparação desta unidade foi de 830 mil euros. Este tipo de automotora, ela ainda hoje é vendida, nova custa 10 milhões de euros. E nós tínhamos isto encostado há 7, 8 anos. Ela está ao serviço na linha de Sintra desde ontem. E é, obviamente, um dos nossos orgulhos também. Deixem-me só voltar atrás. Estamos a falar de mais de 28 empresas nacionais envolvidas na recuperação. Portanto, estamos aqui a falar de uma tarefa que é fácil, que é correta do ponto de vista da utilização de dinheiros públicos e que nos permitiu rapidamente colocarmos ao serviço uma automotora que era nossa e que estava encostada a degradar-se. Tenho esta vantagem também muito importante quando nós temos ali uma imagem com os trabalhadores, porque se hoje visitarem uma oficina da CP, vocês vão poder constatar o nível de motivação que estes trabalhadores não tinham antes de nós chegarmos e que hoje têm, com salários que eu gostava bem que fossem mais altos do que aquilo que são, infelizmente. São técnicos que têm feito maravilhas com salários baixos. E na modernização da rede, a parte de infraestrutura, como sabem, nós começamos esta caminhada com atrasos, que nunca foram ignorados por nós, foram sempre assumidos. Eu assumi, desde que tomei posse, o atraso de Ferrovia 2020, que vinha sendo diagnosticado. Posso-vos dizer que nós não temos tido mais atrasos, nós estamos a dar seguimento a um processo que já vinha atrasado, mas neste momento estamos em condições de vos poder dizer que vamos conseguir concluir todo o Ferrovia 2020 dentro do prazo que estava projetado, de 2023. Uma parte das obras estão concluídas, há uma grande parte em curso, outras em processo de contratação e já só temos 19% ainda em projeto. Mas o Ferrovia 2020 está todo vapor, não teremos nada à ponta que venhamos a ter novos atrasos no processo de infraestrutura. E termino aqui para vos dizer que esta é uma grande aposta do nosso Governo, que nós esperemos que continue a ser. Há um atraso muito grande na Ferrovia Nacional que vai precisar de um compromisso de anos de diferentes governos para nós conseguirmos voltar a ter uma rede que sirva o nosso país, que sirva o nosso território e termos, de facto, um serviço público ferroviário que pode dar aquilo que mais nenhum modo de transporte pode dar. Do ponto de vista ambiental, as mais-valias são evidentes.
Estamos a falar, nós, aliás, com os investimentos que nós queremos fazer agora, no próximo ciclo, nós vamos acabar por eletrificar toda a linha que ainda falta eletrificar, ficaremos com a nossa linha eletrificada, o que obviamente significa que nós não precisaremos de locomotivas, de comboios movidos a diesel. Isso tem um grande ganho ambiental, mas também tem um grande ganho macroeconómico num país que tem capacidade de produzir energia por fontes renováveis, mas não tem, que se saiba, não tem petróleo e, portanto, importa. E, portanto, do ponto de vista, há um ganho ambiental, há um ganho macroeconómico e há um ganho de custos para os utilizadores, porque a ferrovia é um meio de transporte que, por transportar tanta gente, proporciona também custos mais baixos. E por isso este era um retrato que eu vos queria dar sobre a ferrovia. Há muito trabalho ainda para fazer, mas é uma área sobre a qual nós temos muito orgulho naquilo que nós estamos a conseguir. Bom, queria dedicar esta apresentação à ferrovia. Esta audição é obviamente regimental e todos os temas estão, obviamente, ao abrigo desta audição. Muito obrigado.